A Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. E é difícil entender ou tentar explicar como que é a vida lá. Meu nome é Leandro Magalhães. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a história da irmã Hyo-woo. Ela é uma cristã que foi levada até um campo de concentração só porque ela acreditava em Jesus Cristo. Para a gente entender um pouco sobre a situação da Coreia, a gente precisa voltar alguns anos, algumas décadas na verdade, no passado. Em 1895, houve a Guerra Sino-Japonesa. A China, ela perdeu a guerra para o Império Japonês. E a Coreia, que fazia parte da China, após a guerra passou a ser refém dos japoneses. Em outubro de 1897 foi criado o Grande Império Coreano, que durou até o ano de 1910. Em 1905, Rússia e Japão entraram em guerra pelo controle da Coreia e da Manchúria, que é uma região ali perto. A Rússia, ela perdeu o conflito, e em 5 de setembro de 1905, o presidente americano Theodore Roosevelt assinou um contrato de reconciliação. Mas a paz, podemos dizer que ela ficou só no papel. Aquela região nunca deixou de estar em um estado de tensão. Em 1910, a Coreia se anexa ao Japão. A divisão da Coreia se dá com o fim da Segunda Guerra Mundial. O país foi dividido ao meio, e o controle do sul ficou com os Estados Unidos, e o controle do norte ficou com a União Soviética. Em 1948, a União Soviética retirou suas tropas da região do norte. E no ano seguinte, em 1949, os Estados Unidos retiraram suas tropas da região do sul. Mas com uma diferença: a União Soviética deixou um homem chamado Kim Il-sung fortemente armado no controle da Coreia do Norte. Kim Il-sung era um ex-guerrilheiro que havia ganhado muita popularidade. Ele tinha o respeito do povo. E além disso, ele tinha o respeito da própria União Soviética. Em 1948, foi estabelecida oficialmente a República Popular da Coreia. E em 1950, Kim Il-sung ele viajou para a União Soviética. Não foi uma viagem de paz. Kim Il-sung ele viajou para buscar apoio para invadir a Coreia do Sul. O objetivo da invasão era matar o presidente do Sul e unificar todo o país no regime totalmente comunista. O conflito foi inevitável. De um lado, nós tínhamos a Coreia do Norte, com o apoio da China e da União Soviética. Do outro lado, nós tínhamos a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos e pelas tropas da ONU. A guerra acabou em 1953 com a assinatura de um armistício. A Coreia continuou dividida entre Norte e Sul. E diante de séculos, o povo coreano sofreu com guerras, domínios de povos estrangeiros, inúmeros conflitos, tudo pelo controle de suas fronteiras. O resultado disso é a divisão de um país e uma guerra que não chegou ao fim até hoje. Hoje em dia, a Coreia do Norte é governada pelo ditador Kim Jong-un. Ele é neto do Kim Il-sung. A religião é proibida no país. A dinastia da família Kim exige um culto à sua imagem. Acreditar em Jesus Cristo é um crime. A nossa história, ela começa nos anos 50, quando a Coreia do Norte tentou invadir a Coreia do Sul. É de uma época que nem o povo coreano sabia muito bem o que esperar do seu próprio futuro. O regime comunista já proibia qualquer tipo de religião, e quando um cristão era denunciado, ele era levado até um campo de trabalhos forçados. A protagonista da nossa história é a irmã Hyo-woo. Ela é uma norte-coreana que viveu na pele o terror da ditadura. Sua família já era cristã há 3 gerações, mas ela só soube disso depois de adulta. O seu nome verdadeiro e endereço não podem ser revelados. É para garantir sua própria segurança. Quando ela era criança,
Ela tem algumas lembranças de um colar com uma cruz e um homem crucificado nela. Sua mãe chamou sua atenção e disse que ela nunca deveria falar sobre aquilo com ninguém. Em 1950, o pai dela foi convocado para a guerra. A guerra entre as Coreias foi um conflito que levou à morte de milhares de pessoas. A avó da Rai, ela queria fugir daquele lugar, ela queria fugir da Coreia. Ela queria ir embora para a China. Só que a mãe da Rai, ela queria ficar para poder esperar pelo marido. Então fugiram a Rai, a sua irmã e sua avó. A guerra, ela conseguiu deixar um rastro de morte em cada canto do país. Em 1958, a Rai ela voltou para a Coreia para poder morar com a sua mãe. Infelizmente, o pai da Rai, ele foi uma das muitas baixas sofridas na guerra. A mãe da Rai, ela passava praticamente o dia inteiro murmurando algo em voz baixa. E a Rai achava que a mãe dela estava com algum problema psicológico, provavelmente causado pelo sofrimento da perda do marido. A mãe da Rai, ela costumava receber muitas visitas em casa. Pessoas que haviam sofrido tanto quanto ela, tanto pelas perdas da guerra ou pela tristeza da vida. A mãe da Rai sempre dizia para aquelas pessoas que elas não deveriam perder a sua esperança. Ela sempre dizia que elas deviam pedir ajuda para o céu. O céu conhecia a história dos injustiçados. O céu podia ouvir o choro dos aflitos. A Rai, ela nunca conseguiu entender muito bem o sentido daquelas frases. Como o céu poderia ouvir alguém? Eram frases desconexas. A mãe da Rai, ela manteve em segredo sua fé até o dia da sua morte. Ela não pôde contar nem mesmo para suas filhas. A Coreia do Norte é um país que faz uma espécie de lavagem cerebral nas pessoas, e é comum que os próprios familiares entreguem seus parentes para as autoridades em caso de traição. A Rai, ela passou a infância inteira na região norte do país, e ela nunca ouviu falar muito sobre cristãos. Quando alguém era preso, geralmente era por ser um espião da Coreia do Sul. Ela chegou a ouvir boatos de pastores missionários, que eram pessoas que sequestravam e roubavam órgãos de crianças, que se eles pegassem alguém roubando em seu país, eles colocariam uma marca em sua testa. Ela sempre aprendeu que um cristão era sinônimo de uma pessoa ruim. A educação e a cultura têm uma influência muito grande na mente de uma criança, e com Rai não foi diferente. Ela cresceu achando que o ditador Kim Il-sung era um deus. Ela achava que ele governava todas as nações do mundo. A Rai achava que todas as pessoas do mundo adoravam ao seu líder supremo. As pessoas aprenderam que o ditador Kim Il-sung é a única esperança, e a nação inteira depende dele. A Rai se lembra de achar que ele era imortal, e que se ele morresse, seria o fim do mundo. Por esse motivo, a Rai acreditava que ela devia dar a sua vida para proteger a vida do ditador. No ano de 1994, Kim Il-sung morreu, e a Coreia passou por um triste e longo período de fome e miséria. Mães abandonaram seus filhos na rua. Elas não tinham condições de alimentá-los. A Rai conta que uma vez viu uma criança abandonada dentro de uma lata de lixo. Haviam corpos espalhados por todas as partes. Não demorou muito para que as pessoas começassem a desacreditar da divindade do ditador. Afinal, como pode um deus morrer? A Rai, ela perdeu uma filha. A filha dela morreu de fome. E antes de morrer ela disse: "Mãe, eu não te culpo. Eu culpo o país. Não morra de fome aqui. Vá para outro lugar." A filha da Rai morreu em seus braços, e essas foram suas últimas palavras. Em 1996, o marido da Rai conseguiu fugir para a China. Um ano depois ele foi preso e mandado de volta para a Coreia do Norte. Na China ele conheceu um missionário e ele servia como uma espécie de líder ali em uma igreja. Ele estava feliz. Mas o irmão da própria igreja denunciou ele para a polícia chinesa
e ele foi preso e deportado de volta para a Coreia. Da prisão, ele fez uma ligação para sua tia e contou o que tinha acontecido, e foi assim que Hai tomou conhecimento que seu marido estava preso. Na Coreia do Norte, um cristão é visto como um inimigo do Estado. O marido da Hai foi torturado, mas na prisão ele começou a falar de Jesus. Ele dividia a comida que já não era suficiente nem para ele, com os outros prisioneiros. No dia de visita, a Hai ela não pôde ir. Ela estava muito fraca porque ela tinha feito uma cirurgia e ela estava num período de recuperação. Porém, ela mandou seus filhos. Durante a visita, o marido da Hai ele recebeu ali uma pequena porção de alimento e ele colocou sobre a mesa para que eles pudessem se alimentar. Ele puxou a mão de um de seus filhos para debaixo da mesa e escreveu: "Creia em Jesus e ore a Ele. Sempre que estiverem desanimados, orem para Ele. A única maneira de se ter vida é acreditando em Jesus." As crianças chegaram em casa e contaram isso para Hai. A partir desse dia, todos eles passaram a acreditar em Jesus Cristo. Antes disso, Hai acreditava nas ideologias do partido. Ela acreditava naquilo que ela aprendeu. Os anos que ela viveu na Coreia do Norte fizeram ver somente as sombras na caverna. Ela não sabia o que tinha do lado de fora da caverna. A fé do seu marido a ajudou a enxergar, e foi aquilo que despertou a Hai. Foi a partir daqui, desse momento, que ela passou a acreditar em Jesus Cristo. É a partir desse momento que ela passou a acreditar que só Jesus poderia salvá-la. Um dia, o serviço de segurança pediu para que ela fosse visitar o seu marido. Ela o encontrou em uma situação deplorável. Estava com as roupas rasgadas, muito magro e com várias manchas de sangue. Os seus pés estavam inchados por causa da desnutrição. Ela não pôde dizer-lhe nenhuma palavra. Ela apenas chorou. E um mês depois, ele foi executado. A Hai, ela tomou a dura decisão de continuar o serviço de Deus que seu marido começou. Quando ela fugiu do país, ela foi descoberta e presa. E ela foi mandada de volta para a Coreia do Norte. Quando a Hai decidiu fugir, havia dois caminhos. Ela podia tentar fugir para a Coreia do Sul ou para a China. Só que se ela fosse para a Coreia do Sul, ela teria que passar diretamente pela fronteira. Seria impossível. Então a Hai ela decidiu fugir para o norte, em direção à China. Ela chegou a fugir 2 vezes. Na primeira vez, ela foi capturada e presa. Ela foi mandada para um campo de reeducação. Já na segunda tentativa, ela precisou atravessar uma espécie de rio. E ela sentiu que, desde aquele momento, era Deus guiando ela pelo caminho certo. Deus supriu todas as suas refeições por um período de 3 meses. Pelos vilarejos que ela passou, ela sempre encontrou alguém que pudesse servir ali um alimento, um lugar para ela dormir. O risco era enorme. Qualquer um podia denunciá-la. E assim, ela seguiu na dependência de Deus. A Coreia do Norte ela pagava uma recompensa em dólares para a China para cada fugitivo capturado. Com a fome e a crise, o pagamento passou a ser feito em vigas de madeira. A Hai se lembra de uma vez ver um carregamento enorme de madeira indo em direção à China. Os olhos dela se encheram de lágrimas. A Hai, ela levantou a cabeça e seguiu em frente. Ela não desistiu. Ela cruzou a fronteira e pela segunda vez, ela foi capturada. O lugar era um espaço para aproximadamente 10.000 pessoas. Ela se lembra de uma vez estar com um grupo de 35 mulheres. Ela orava todas as noites. E na sua oração ela dizia: Deus, o domingo se aproxima e eu não tenho como prestar um culto a ti, mas eu quero muito te louvar. Quando amanheceu, os prisioneiros daquela cela foram todos levados para fora, mas ela ficou do lado de dentro com mais 3 mulheres.
Ela já tinha falado de Deus para elas, e ela pediu para que elas celebrassem um culto. Elas não podiam falar em voz alta, então elas reservaram um período para simplesmente pensar em Deus. E em voz baixa, quase inaudível, a Rai recitou o Salmo 23. No dia seguinte, ela foi mandada de volta para a Coreia do Norte. Ao chegar naquele lugar, uma mulher veio, entrou na sala e a acusou de pregar a palavra de Deus na China. E só isso foi o suficiente para servir como sentença. Os guardas da prisão a acusavam de pertencer a uma espécie de seita. Durante o interrogatório, colocaram um pedaço grosso de madeira embaixo do seu joelho. Um guarda subiu em cima das suas pernas. A dor era insuportável. A Rai foi jogada no chão. Com um pedaço de madeira, a espancaram. Desferiram chutes por todo o seu corpo. Nesse momento, a Rai ela temia muito por perder a consciência. Ela orou a Deus e pediu forças, pois ela tinha medo de que o sofrimento a fizesse negar a Jesus. Ela levou seu pensamento direto para o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. A Rai ela não sabe ao certo quanto tempo durou o período de tortura, mas ela diz não se lembrar de ter sentido mais dor após um período. Ela foi devolvida para a cela e ouviu uma voz que vinha do alto. A parede começou a balançar e o chão parecia tremer. Então a voz disse: "Minha filha, hoje você andou sobre as águas." Ali, a Rai percebeu que Deus tinha visto sua dor. Depois disso, não houve mais tortura. Ela cruzou a fronteira 2 vezes. Foi levada a cerca de 10 prisões. Depois disso, ela foi levada até um campo de trabalhos forçados. Quando ela chegou na porta do campo de concentração, ela ficou parada ali na frente daquele portão. E ela se lembra de ver muitas armas, arame farpado, vários guardas. Ela sabia que se houvesse qualquer sinal de rebelião, eles não hesitariam em atirar. Acima do portão estava escrito: "Não fuja, ou morrerá." Alguns soldados vieram para cuidar da organização. Os soldados eles revistaram o máximo que eles podiam. Eles estavam atrás de dinheiro. E aqui eu não vou entrar em detalhes sobre esse procedimento. Após a revista, veio o interrogatório. A Rai estava desnutrida. Ela não conseguia ter muita noção de tempo e espaço, e nem ficar de pé por muito tempo. A Rai já estava muito doente. Ao adentrar aquele lugar, ela se deparou com muitas pessoas na mesma situação. Era como se a morte estivesse presa lá dentro, junto com eles. As celas tinham muitos piolhos, infestações de ratos. Como não havia comida, as pessoas chegavam a comer os ratos. Qualquer coisa que se achasse era levada direto para a boca. Não havia nenhum tipo de higiene, nem água. Ela se lembra de ter uma febre alta por um período de 10 dias. Ela orou e Deus a curou, pois também não haviam remédios. Infelizmente, o destino da maioria daquelas pessoas foi diferente. Muitos deles morreram de infecção, diarreia, gripe, pela falta de cuidado, vítimas da perseguição. Cada dia no campo de concentração era uma tortura. A rotina começava por volta de 5 horas da manhã. Os presos recebiam algumas colheres de arroz como café e tinham que trabalhar por um longo período na terra. Quando o trabalho chegava ao fim, havia uma espécie de sessão em que os guardas os humilhavam. Eles eram obrigados a dizer tudo o que tinham feito de errado durante o dia. Eles eram obrigados a acusar uns aos outros. Depois de comer uma pequena porção de comida pela manhã, trabalhar o dia inteiro, ainda tinha uma longa sessão de treinamento ideológico. Os presos só podiam descansar por volta de 22 horas. À noite,
O sentimento era de solidão e medo. A Rai, ela orava para que Deus preparasse uma oportunidade para que ela pudesse contar aquilo. A Rai queria contar para o mundo a realidade da Coreia. Quando as pessoas morriam, os seus corpos eram queimados e suas cinzas eram jogadas no chão. Os presos caminhavam todos os dias sobre as cinzas dos seus ex-companheiros. A Rai sempre pensava: Senhor, será que um dia os outros prisioneiros vão pisar sobre mim? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, versículo 4. A Rai orou a Deus e ela disse: Senhor, há muitas pessoas aqui que talvez morram sem te conhecer. Eu vou ser o sal e a luz na vida delas. A Rai fez essa oração por 3 dias e ela recebeu a resposta de Deus no seu coração: compartilhe o que você tem e esteja pronta para se sacrificar. A Rai, ela não entendeu muito bem a resposta de Deus porque ela não tinha muito o que compartilhar. Na verdade, ela não tinha nada. Então, ela passou a compartilhar a sua porção diária de comida. Todos os dias, ela compartilhava aquele pouco de arroz que ela recebia. O sorriso, a alegria nos olhos de quem recebia, era uma coisa que não tinha como esconder. A comida era o bem mais valioso. Depois de alguns dias, a Rai recebeu a direção de Deus para que ela falasse de Deus dentro da prisão. Então a Rai começou a seguir as mulheres até os banheiros. E quando elas estavam lá, do lado de dentro, a Rai, ela citava o livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. A Rai, ela dizia para aquelas pessoas que a vida delas podia acabar a qualquer momento naquele lugar. Mas com Jesus, havia uma esperança. E não só para eles. A esperança de Jesus era para eles e para seus familiares. Além das mulheres, a Rai, ela também conseguiu levar a palavra de Deus para alguns homens. E mesmo naquele lugar horrível, ali num canto, sem que ninguém percebesse, havia uma igreja secreta. A Rai, ela ganhou vidas para Jesus dentro da prisão. A Rai, ela trouxe palavras de esperança para aqueles que estavam à beira da morte. Após 3 anos, o portão se abriu e Rai foi solta. Ela saiu correndo e não olhou para trás. Deus atendeu a oração da Rai. Ela viveu algum tempo na Coreia do Norte e fugiu novamente para a China, onde ela ficou escondida mais ou menos até 2012. Hoje, a Rai tem liberdade de acreditar e viver. Hoje, ela mora junto com seus filhos, num país livre. Galera, eu vou confessar aqui que foi um pouco difícil gravar e editar esse programa, porque tiveram várias coisas que eu optei por cortar porque eu achei que era muito pesado para descrever aqui. No Brasil, nós temos muitos problemas, mas a gente tem a nossa liberdade de culto, a nossa liberdade de expressão e o nosso direito de ir e vir. A irmã Rai, ela não tinha essas coisas que são muito básicas para nós. E a gente não consegue ter uma dimensão de como isso é importante, porque a gente sempre teve isso. Então, chegando aqui agora no final da edição, eu me dei conta que eu cortei algumas coisas porque na verdade era desconfortável para mim falar sobre isso. Só que a irmã Rai, ela sentiu isso na pele. Então você que chegou até aqui, você que ouviu tudo, eu quero te agradecer, muito obrigado por ter ouvido, que você ainda hoje possa dar um abraço na sua família, agradecer a Deus pelo que você tem.
e ore pelos missionários. Orem pela Coreia do Norte. Meu nome é Leandro Magalhães e esse foi mais um episódio do Memórias Pod. Eu espero que vocês tenham gostado. O nosso e-mail é projetomemoriaspod@gmail.com. Deus abençoe a vida de vocês, pessoal. Tchau.